Oi, meus amigos, bom dia. Tive um probleminha aqui no Instagram. Estou tentando ligar aqui, algo aconteceu. Que não está aparecendo a possibilidade. Então, o pessoal que está lá na sala aqui, da Ecovila Govardhana, por favor, vem aqui, dá um help aqui que eu não consegui fazer funcionar. Algo aconteceu aqui. Bom, pessoal, é isso aí então. Muito bom dia a todos. Mais uma semana de quarentena. Hoje já é a nossa live de número 90 e algo como 97, né? Isso significa dizer que nós já estamos há 49 dias em quarentena, mantendo duas lives no mínimo diárias, né? A live da manhã e a live da tarde. E está sendo muito legal, como vocês estão acompanhando, tem uma turma aí fiel diariamente aí com a gente. E agora o inverno está chegando, os carequinhas que o digam, como eu, né? O clima aqui é São Paulo, né? E São Paulo é mais frio, né? Então é isso, nós hoje vamos iniciar um sutra novo, que é o sutra número 9. Ontem nós, à noite, nem lemos, eu ia ler, pelo menos ler o sutra, acabou que eu nem li, e a live foi bem longa, nós cantamos bastante, e depois ainda dei a tradução e fiz alguns comentários sobre a, a canção que nós cantamos, que foi Divi Jago, pedindo ajuda aqui, dá uma olhada, porque aqui aparece só para foto, não aparece para... Ah, ok. Detalhe técnico, vai lá. Já sei, é só apertar o botãozinho aí. Ok, obrigado. Então é isso. Estava explicando, né, que cantamos uma bela canção de Bhaktivinoda Thakura e cantamos e demos a tradução e a explicação, uma canção que falava do Avatara Chaitanya, que veio há 500 anos e nos abençoou trazendo o remédio, né? Enekshio Shadimaya Nashivarulag, ele diz que eu trouxe o remédio para despertar você desse feitiço que é acreditar que somos esse corpo material e vivermos em função desse personagem que a nossa própria mente criou, né? Que nem é real, né? Então foi uma canção, eu gosto muito dela. Ele diz, divide água, acordem, despertem, não fiquem dormindo como zumbis, porque a vida material sem essa busca por Krishna, pela personalidade de Deus, ela é uma vida de ignorância, porque sem entender Deus nós nem sequer nos entendemos, né? Porque nós somos uma parte integrante dele. Como eu já dei várias vezes o exemplo, inclusive eu coloquei num livro meu, que é o Bondade como Estilo de Vida, o exemplo de uma cerâmica, um caco de cerâmica. Quando ele está dentro de um mosaico lindo, aí faz sentido a sua existência, né? Dentro de uma arte maravilhosa, mas ele isoladamente não tem nenhum sentido. Então, nossa existência desconectada, sem yukta, sem essa conexão, sem yoga, ela é muito pequena, ela é muito vazia, temos que ir além de nós mesmos, superar essa nossa identificação corpórea. E a canção que nós cantamos ontem falava disso, que isso é uma doença, que chama-se uma doença provocada por avidya shakti, pela potência ilusória da ignorância que a matéria produz, né? Essa influência muito poderosa sobre nós. E que Chaitanya então diz, Enekshio Shadimaya Nashivarulag, eu trouxe o remédio, que é Harinama Mahamantra, o cantar do santo nome de Krishna. Nós temos que bebê-lo. Ele, no final das contas, Madia, ele suplica, por favor, tomem esse remédio. Bebam esse remédio, ou seja, cantem Hare Krishna, porque o Mahamantra ali, essa cápsula, diríamos assim, né, entre aspas, esse remédiozinho ali dentro do santo nome de Krishna, como
Existe uma canção que diz Golokera Premadana Harinama Sankirtana, que todo o mundo espiritual, Goloka, e não só o mundo espiritual, mas o principal ingrediente do mundo espiritual, que realmente faz com que o mundo espiritual seja perfeito, que é Premadana, esse tesouro do amor a Deus, Golokera Premadana, ele desceu e está dentro desse remédio, dessa cápsula chamada Harinama Sankirtana ou Mahamantra Hare Krishna. Então, a gente tem que cantar bastante, né? Obviamente, no início temos alguma dificuldade. Às vezes não sentimos tanto prazer em cantar. Inclusive, tem um verso muito belo de Rupa Goswami, que faz parte do seu livro Upadeshamrita, que Prabhupada traduziu e intitulou como Néctar da Instrução. Ele dá um exemplo muito legal que também tem a ver com doença, né? Ou com cura. Ele diz que uma pessoa que contraiu icterícia, que é uma doença que dá no fígado, ela não sente o sabor doce do açúcar. Mas, curiosamente, o próprio açúcar, que para essa pessoa é amargo, o açúcar puro, né? O açúcar da cana, o açúcar demerara, sei lá, o açúcar mascavo, original, puro, não refinado. Mas esse próprio açúcar, a própria cana, ela é remédio para a icterícia. Ou seja, a pessoa que tem o ictérico não sente o sabor, mas açúcar é o remédio. À medida que ele vai ingerindo a cana, o açúcar da cana, ele vai recuperando a sua saúde e vai de novo podendo provar da doçura da cana. Então ele compara isso com o nosso processo de cantar, que no começo a gente tem dificuldade, né? Não é tão doce. Embora, com certeza, não existe nada mais doce do que o santo nome de Krishna, Madhurya Nama. Nada mais doce que o Nama, que o santo nome, mas estamos ictéricos, né? E a nossa icterícia é exatamente a ignorância. Então, porque estamos doentes, o santo nome não tem aquele sabor tão agradável, pelo menos não tem sempre. Às vezes você sente, você está cantando com os devotos de um kirtana maravilhoso, mas às vezes a mente está muito agitada e você vai tentar cantar sua japa e sente uma dificuldade, né? Infelizmente é nossa condição. Mas ele disse que se você cuidadosamente tomar o remédio dia após dia, o próprio remédio, que no início pode parecer amargo, ele vai curando a nossa ignorância, essa nossa icterícia da consciência, e a gente vai gradualmente sentindo o néctar, a doçura do cantar, e depois de uma determinada fase a gente sente realmente um prazer muito grande em cantar o santo nome. Então é o remédio, né? E o remédio no começo pode parecer até um pouco amargo devido à nossa ignorância, mas com inteligência nós devemos falar, não, eu preciso tomar esse remédio, mesmo que eu tenha que praticar um pouco de austeridade, né? Inclusive o cantar, ele é considerado também a austeridade ou o sacrifício da era, Sankirtan Jagya, porque é um tipo de sacrifício, pelo menos nesse sentido de que às vezes não é algo natural, mas a gente precisa fazer, né? A gente precisa cantar, a gente precisa tomar o remédio. E ontem a canção falava disso, uma canção muito bela, repetindo, e foi legal cantar e lembrar. Hoje mesmo de manhã eu já cantei uma japa mais concentrada, meditando no que foi falado ontem, né? Desse remédio maravilhoso que é o santo nome de Krishna, que Chaitanya, tão bondosamente, que é o próprio Krishna, desceu para nos resgatar. Tomare loite ami roino avatara. Tomare, resgate. Eu vim resgatar você, Tava Avatara. Tomare loite ami roino avatara. Eu desci como avatara e amibina bandhuara. Além de mim, quem é seu verdadeiro amigo? Quem realmente está te ajudando, está te protegendo, está te conduzindo a uma vida perfeita? Krishna, né? Chaitanya Mahaprabhu e seus representantes. Então ele pergunta, amibina bandhuara kyati, nesse mundo, não adianta você ficar buscando amizades mundanas que só vão compactuar com a sua contaminação material e vão curtir as coisas mundanas juntos de você. E é uma besteira isso, é uma infantilidade. Sejamos maduros, tomemos o remédio e aceitemos o nosso verdadeiro e eterno amigo, porque
porque mesmo nesse mundo, os amigos não permanecem a vida inteira, e mesmo que permaneçam a vida inteira, é uma vida é um piscar de olhos da eternidade. Krishna é nosso eterno amigo. Suridan Sarva Bhutanam. Ele está no coração de todo mundo. Ele é o bem-querente e está o tempo todo querendo nos orientar, querendo nos proteger, e nós temos que nos voltar para ele. Isso é vida espiritual, né? Existe um verso das Upanishads que fala sobre isso, que esse corpo é como uma árvore, que estão 2 pássaros pousados nessa árvore. O pássaro da alma individual, que somos nós, e o pássaro da super-alma, que é Krishna. Então, de um modo geral, as almas individuais são pássaros assim que são insubordinados a Deus, né? Todo mundo está virando as costas para o pássaro supremo que está do lado, tentando desfrutar dos frutos dessa árvore. E às vezes, alguns finais de semana, em algumas fases, eles experimentam um fruto doce e às vezes um fruto amargo. Aquilo mesmo que foi doce num final de semana, no outro pode ser amargo. Aquilo que proporcionou prazer, depois apodrece. As relações são assim porque somos impuros e a gente acaba envenenando, assim, contaminando até as relações desse mundo, né? É tudo muito complexo. Então, como eu estava dizendo, o pássaro às vezes prova um fruto doce, às vezes um fruto amargo, às vezes um fruto até apodrecido, e vive essa dualidade, né? Essa dualidade é a característica do mundo material. Mas, quando o pássaro se volta para o pássaro supremo, que é a super-alma que está dentro dele, então aí sim, ele vai transcender essa dualidade, ele vai conseguir atingir um estágio de serenidade, de paz espiritual, e com a ajuda desse pássaro supremo, que é a super-alma, o Paramatma, ele vai até se libertar dessa árvore e vai alçar voos para o infinito. Essa é a ideia da vida espiritual. Então precisamos ter um pouco de esforço, né, em tomar um remédio diário. Por isso o Prabhupada disse que de todas as instruções que ele havia dado para os seus devotos, e vale lembrar que são muitas, de todas elas, ele disse que cantar 16 voltas diárias da japa era ou é a mais importante delas. Então não devemos negligenciar isso. Os devotos, especialmente, que fizeram um voto, devem se esforçar. E é um momento bom, nós temos tempo agora na quarentena para levar mais a sério esse processo, né? E restabelecer uma relação mais determinada, mais séria com o cantar do Santo Nome de Krishna. Então, tendo dito isso, que inclusive eu dou essa, entre aspas, enrolada boa no começo, para deixar o pessoal chegar, né? Então já estamos com 90 pessoas aqui nos assistindo no Facebook e aqui pouco mais de 20. Aqui sempre vem menos pessoas aqui no Instagram. Mas temos aqui pessoas muito legais. Por exemplo, a Nandine Dede Gomes, minha querida discípula lá de Fortaleza. Que legal que ela está aí, vou acenar. Ela é uma menina novinha, muito boa, muito séria, desde pequena. Que bom, você está crescendo agora, Nandini. Está na hora da gente conversar, hein? Bater um papo sério aí. Prazer vê-la aqui. Entra Mandala Art Terapia. Legal. Carla dos Santos Brunas. Nimai Sena. Aqui deve ser o Daru Krishna mesmo, né? E ali geralmente ali no Face é o filho, é o próprio Nimai. Vegetare Petrolina, grato por mais uma aula. Obrigado, eu acho que é o Parama Purusha, esqueci o nome exatamente, e ela é a Bhakti, né? Depois você escreve aí, não sei, deu um branco aí, são tantos nomes. Tem a Cris aqui de São José, bom dia Cris. Caio Gregori Arti, bom dia Caio, deixa eu acenar para Cris. Aloha, Aloha Shai, Jai Gouda. Aloha é surfista. Paulo de Stasi, meu camarada de longas datas de Vrajabhumi. Bom dia, Paulo.
Você ainda está aí ou só chegou, deu um alô e foi embora? Lê, mãe de menino, lá de Petrópolis. Muito legal que você está aí. Avaduta Babadi, Patrícia Krishna. Já vamos começar, tá, pessoal? Só estou dando um alô aqui. Deia Zang, que é a Andréia. Legal, a Andréia está aí também. Paulo, Jai Gopala, Satuese. Satuese. É a Thaís. Rocha. E por aí vai. Pinheiro Liu. Jai Pinheiro Liu. Liu, não sei exatamente o nome dela, chama ela de Liu, mas ela está todo dia aí com a gente, lá dos Andes, né? Teixeira Felipe, Chaitanya Mali, Jai Chaitanya Mali de vida de enfermeira, não é fácil. Não sei quem é essa menina, mas ela também está todo dia aí com a gente. E que Krishna proteja você, seu serviço é muito importante nesse momento mesmo, e não é fácil. Carol Santiago, Jai Carol, Carol de Niterói, muita gente legal, Teixeira, e aí vai, né? E aqui temos Silmara de São Paulo, temos a Deva Ruth também, Felipe Nascimento, vou acenar para ele, e a Durane, todo dia aí com a gente. Isvara, bom dia. Gustavo, Geraldo, de Juiz de Fora, de novo aí com a gente. A Vinoda, Tati Dias, Kuntilena, Jai Vrajabhumi, está todo dia. Que legal, Jai Vrajabhumi, devoto também muito no modo da bondade, lá do Rio de Janeiro. Davi Wolfgang, lá da Alemanha. Davi Machado, Samuel, lá de Brasília. Tudo bem, Samuel? Está ensaiando aí o baixo para a gente tocar, e a sua esposa está ensaiando aí a flautinha. Quando for aí, acabando a quarentena, eu volto aí para Brasília e vamos retomar nosso projeto. Lila Ananda, Débora Lio Pinheiro, que está em todos os lugares, ela é onipresente aqui nas lives, muito legal. Ok, pessoal, vamos partir então para o verso 9, tá? Já chegamos a 100 pessoas aqui, a 30 ali, já está na hora de ser mais delongas. Então, verso 9, tradução e significado dados por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada. Tasmin ananyata tad virodhi sudasinata cha. Tasmin a ele ananyata, dedicação exclusiva, tat, a ele virodishu, a tudo que se oponha, udashinata, indiferença, uma palavra importante, cha e. A tradução é a seguinte: renúncia também significa dedicar-se exclusivamente ao Senhor. Ou seja, renunciamos tudo para algum propósito. A renúncia não é a meta, é o meio. Renunciamos para nos ocuparmos no serviço a Krishna. Então, renúncia também significa dedicar-se exclusivamente ao Senhor e ser indiferente a tudo que se oponha ao seu serviço. Muito interessante. Como eu disse, a palavra udasinata, ela é significativa, indiferença. Krishna fala várias vezes isso na Bhagavad Gita, é um ponto recorrente, que nós não devemos nem estar apegados e nem aversionados. O apego e a aversão são no sentido da mesma coisa. A aversão surge do apego. Às vezes nós estamos apegados a uma pessoa, temos uma expectativa dela, esperamos que ela haja conosco de uma determinada maneira, e se ela não faz assim, a gente fica com raiva, fica aversionado, já não quero mais saber, né? Não só com pessoas, até com objetos, com situações, a gente tem expectativas. E se essas expectativas não são satisfeitas, a gente fica, então eu não quero mais saber, vou largar a mão, vou deixar para lá, que é a falsa renúncia, né? Porque às vezes a gente faz isso e poderia aprender nessa situação. Ontem mesmo eu me lembro de ter, assim, conversado com uma devota, uma situação parecida. Ela, assim, entrou numa história e se envolveu e deu uma instrução e falou muito forte, mas com um desejo muito sincero de ajudar, sem, assim, falso ego, mas ela, com a experiência que ela tem, ela quis
contribuir. Só que ela, de repente, foi muito assim, contundente, segundo ela mesma. Eu não estava presente. E depois ela ficou um pouco preocupada e achando que, olha, não devia ter feito isso, mas aí toda a explicação dela girava em torno de uma excelente intenção e algo muito bom. Mas no final ela concluiu, não vou mais me meter, não quero mais saber, não vou mais falar nada. Eu falei, não, calma. Nem apego e nem aversão. Às vezes a gente passa do limite e não significa que não queremos mais cumprir com o nosso dever, né? O modo da paixão é assim. Isso é explicado no capítulo 18, que no modo da paixão a gente abandona o nosso dever porque acontece algum tipo de inconveniente, algum mal-estar, né? Porque a gente agiu na paixão. Então, na moda da bondade, a gente contorna e ajusta e cumpre com o nosso dever. Porque muitas vezes é assim, a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente pode contribuir, especialmente quando existe associação entre devotos e todo mundo está no mesmo barco, né? Mas então é o que o verso está dizendo, a gente tem que ser indiferente, a gente tem que aprender a desenvolver essa qualidade. E a indiferença tem muito a ver com a primeira qualidade que um Brahmana manifesta, que é Shammaha, que é equanimidade. Shamadama tapashochan shantirajava evacha. E é curioso que no capítulo 18 da Bhagavad Gita, a primeira qualidade que Krishna fala de um Brahmana é a equanimidade. Um Brahmana é equânime. Ele consegue dosar a sua fala, seus pensamentos, suas ações, a sua relação com o mundo, com as coisas. Exatamente aquilo que está sendo dito, utasinata. Nem apego, nem aversão, nem indiferente. Se ele tiver que lidar com certas coisas, com certas situações, para o prazer de Cristo, ele faz. Mesmo que para ele não seja algo confortável ou agradável. Com certeza não foi nada confortável ou agradável para Prabhupada pegar uma carona num navio cargueiro com 70 anos de idade, chegar em Nova York, uma cidade tão louca, sair de Vrindavana, não é? Não foi confortável, não foi agradável, mas ele estava indiferente, ele queria servir a Krishna. Né? Então é um exemplo muito interessante. Prabhupada sempre é um exemplo muito interessante. Então nós temos que ser assim. Às vezes ficamos apegados a uma situação, a uma pessoa, depois ficamos queimados. E por isso nós criticamos também. A nossa tendência a criticar está baseada em nossa frustração. Né? A gente critica porque a gente tinha interesse pessoal e a coisa não saiu como a gente queria, depois a gente quer desdenhar. Existe a famosa frase, né, o ditado, sei lá, quem desdenha quer comprar, né? Você quer comprar uma coisa e fala, não sei, eu não gostei muito, essa cor não é legal, eu estava pensando em outra coisa, você quer comprar, você quer influenciar o vendedor para que ele abaixe o preço, mas se disfarça, né? Então essa coisa de criticar é porque a gente está frustrado, né? A gente, assim, não tem essa pureza, não desenvolveu essa qualidade brahmânica que é chama, essa equanimidade, e infelizmente o modo da paixão ele é cruel, ele é amargo, né? Ele produz muitos efeitos corolários. Então vamos ler agora efetivamente o significado dado por Srila Prabhupada. A natureza exclusiva do serviço devocional também foi descrita por Srila Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu 11. Chazinho morno. Então, esse verso, o Prabhupada já citou aqui, no Narada Bhakti Sutra, eu já citei também, e é um verso-chave. O verso 11 do primeiro capítulo, da primeira onda do Bhakti Rasamrita, que são ondas, né? Anabilashita Shunya. Shunya é desprovido de Abhilashita, desejos, Anya, qualquer outro desejo. Né? Então, completamente livre de qualquer outro tipo de desejo, e ele especifica que Jnana, que é buscar conhecimento, Karma, agir para obter resultado frutivo, Anavritam, sem estar influenciado, encoberto, tanto pelo desejo de especular, de obter conhecimento, achando que a meta é o conhecimento, e sem também estar encoberto pelo desejo pessoal, pelo egoísmo,
pelo interesse em desfrutar até do serviço devocional. Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktirutama. Então, Bhaktirutama, Uttama, assim, puro, de primeira classe. Uttama significa acima de tamas. Tamas é escuridão, mas também é traduzido como ignorância, porque na escuridão ignoramos o que está diante de nós, né? Então, Bhaktirutama significa acima de qualquer ignorância, transcendental, serviço devocional de primeira classe, serviço devocional puro. Bhaktirutama tem que estar livre de qualquer outro desejo, a não ser agradar a Krishna. Anukulyena Krishna Anushilana, do desejo de agir favoravelmente para o prazer direto de Krishna. Essa, assim, exclusividade em agradar a Krishna. Isso é a primeira classe, né? É muito interessante. Eu vou ler aqui a tradução e vou comentar, porque eu acho que sempre tem algo a se dizer sobre esse verso. Anyabilashita shunyangyana karmadhyana britam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutama. Quando se desenvolve o serviço devocional de primeira classe, a pessoa deve estar destituída de todos os desejos materiais, conhecimento obtido mediante filosofia monística e atos fruitivos. O devoto deve constantemente servir Krishna de maneira favorável como Krishna deseje. É uma citação também do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 167. Então, né, aqui nós podemos também, como Prabhupada traduzir com serviço de primeira classe, né? Nós também podemos estabelecer uma relação, assim, desse verso, com os devotos de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, que são os Uttama Bhaktas, ou Uttama Adhikaris, situado na plataforma transcendental pura, devotos de primeiríssima classe. Depois tem o Madhyama, devotos intermediários, segunda classe, e depois tem os Prakrita Bhaktas, que são os devotos de terceira classe. Usar essa terminologia, terceira classe, segunda classe, primeira classe, não é tão legal. Vamos falar assim, o iniciante, o intermediário e o que já atingiu a devoção pura. Acho que vai agradar mais a gente, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é que o Bhaktirutama, ou o Uttama Bhakta, o Uttama Adhikari, ele já não age buscando nenhum tipo de prazer, e a meta dele é muito clara, ele quer agradar a Krishna, o que o verso está dizendo, ele não está agindo para obter conhecimento. Ele não está ali tentando entender que isso é uma coisa muito importante, porque ele já entendeu tudo. A fé dele já é muito sólida, ele tem uma compreensão filosófica muito grande, ele já passou desse estágio de Jnana. Agora, a contaminação chamada Jnana é a contaminação, que a palavra também contaminação, não sei se é a melhor, a influência de Jnana sobre um devoto, embora seja muito importante, mas é no estágio que a pessoa precisa entender melhor a filosofia. Então, para ela, a meta não é só agradar a Krishna. Ela está agindo porque ela precisa se fixar, tornar a sua vida espiritual sólida, a fé dela precisa ser firme. Então, ele não pode só pensar em agradar a Krishna, ela precisa estudar, ela precisa discriminar. O devoto de segunda classe, que é, como eu disse, vamos esquecer desse termo, o devoto intermediário, assim, a característica dele é o discernimento. Ele discerne, e esse discernimento depende de Jnana. Então é muito importante, mas para ele a meta é mais Jnana do que agradar a Krishna. Por isso que ele ainda não é de primeira classe, né? E karma, o desejo frutivo, isso é o devoto de terceira classe, ou de novo o devoto inicial. Ele está agindo, ele age, ele serve, mas ele quer desfrutar, ele é caprichoso, ele quer fazer aquilo que ele gosta, aquilo que é agradável para os sentidos dele, porque ele ainda está muito na plataforma sensorial, na plataforma mental no máximo. E ele precisa agradar seus sentidos, né? Ele precisa sentir um prazer ali, até físico, na execução do serviço devocional. Esse é o devoto que é iniciante. O devoto já no estágio intermediário está um pouco além dos sentidos, está mais na plataforma intelectual,
uma plataforma superior à plataforma sensorial e mental, e ele age com muita discriminação, com uma compreensão, a inteligência dele está muito assim aflorada. Então ele está desfrutando dessa fase, que é uma fase muito avançada, né? Todos os três, só por serem devotos, já são pessoas raríssimas. E esse devoto de segunda classe é muito avançado porque a fé dele é apoiada em conhecimento, embora aqui esteja sendo dito que essa pessoa não é um Uttama Adhikari, um devoto de primeiríssima classe. O serviço devocional dele é feito na plataforma de segunda classe, que já é, desculpa, repito, já é muita coisa, né? Porque ele é um pregador, ele consegue convencer os outros, ele ilumina os outros, ele tem jnana, conhecimento, e é assim que ele vai chegar lá. Então, para o devoto de segunda classe, jnana é mais assim, é sua meta mais forte do que bhakti. E a meta final dele certamente é bhakti. Então tem duas coisas aí, né? Aqui na ISKCON a gente não encontra tanto isso, mas na Índia é comum você encontrar pessoas que nem fazem parte de um parampará, de uma sucessão discipular, que são devotos, mas só querem saber de estudar mesmo, não tem prática devocional. Isso é uma contaminação. Dentro do nosso movimento, nós queremos ler e estudar os livros de Prabhupada para nos fortalecermos. Então é um pouco diferente. Nós estamos passando, diríamos assim, por essa contaminação, e tem aqueles que deliberadamente vão permanecer nela, que não é o caso, não deve ser o nosso caso, né? Porque a meta, fica bem clara aqui, é a Nukulyena Krishnanushilana, que é você realmente procurar agradar a Krishna, e não iremos agradar Krishna agindo sentimentalmente, somente filosoficamente. Então é muito importante, eu acho que dá para fazer esse paralelo, né? Do devoto de primeira classe, que executa serviço devocional de primeira classe, sem a contaminação de karma e de jnana, o devoto intermediário, que ainda tem uma contaminaçãozinha de jnana, o devoto inicial, que tem as duas contaminações, ainda é influenciado por karma e por jnana. Então, Uttama. A palavra Uttama é traduzida como transcendental. Num sentido, nós podemos dizer que os três modos da natureza material, incluindo a bondade material, também existe Tama, escuridão. Porque só Vishuddha Bhakta, ou Vishuddha Sattva, desculpa, é que a bondade pura é que está livre também de tamas. A gente lendo a Bhagavad Gita, a gente vê que mesmo o modo da bondade, a pessoa ainda está condicionada. Ela muitas vezes ela é orgulhosa, ela se acha superior aos outros, e ela está condicionada a uma sensação de que eu resolvo, ela tem autoconfiança demais, ela acha que sabe demais, e é uma contaminação, não é puro isso. Então, ela está encoberta por alguma tama, né? Por algum véu da ignorância, mas predominantemente está ali o modo da bondade, então é considerado Sattva Guna. Uma pessoa no modo da paixão tem mais tamas, tem mais cobertura, por isso vive nessa dualidade. Às vezes ela está muito encoberta, às vezes menos encoberta, mas está ali a influência do egoísmo, da ansiedade, dos desejos pessoais, e finalmente uma pessoa no modo da ignorância é Tama Guna mesmo. A predominância é tamas, mas no sentido, os três modos têm graus de tamas, a bondade tem menos, né? E também não podemos botar tudo numa caixinha. A bondade também tem vários tons de cinza, a paixão nem se fala, a ignorância também. Não é só três modos da natureza, a combinação entre os três modos da natureza é praticamente infinita. O exemplo é, assim como tem nesse mundo, tudo é tricromático, amarelo, azul e vermelho, e tudo é extremamente misturado, é difícil encontrar uma coisa que é só amarela, só azul, só vermelha. Também a natureza material é trimodal, digamos assim, são três modos, e a influência é infinita, e ela se manifesta durante o dia, em alguns momentos mais um modo, depois outro modo. Não é uma coisa, como eu sempre falo, caixinha, é uma luta constante. Quando o Krishna explica esse tema, no capítulo 14, ele fala que é uma competição
entre os três modos. Às vezes a influência da paixão é mais forte, depois ele cai em ignorância, aí ele reage com o modo da paixão, atinge a bondade, mas não se mantém. É uma luta, é uma batalha de Kurukshetra que nós travamos. Da mesma forma que uma pessoa que estabelece que eu quero agradar a Krishna, eu quero ser um devoto puro de Krishna, ele trava uma batalha com seus desejos pessoais, com a tendência e a necessidade de entender melhor e às vezes não pensar só no prazer de Krishna, pensar no fortalecimento da sua vida espiritual, né? Então são temas bem interessantes. Vamos lá, são 10 para 8. Vou pedir para o devoto que está lá na sala, o devoto Ananta Vishnu, se ele tiver perguntas e puder vir aqui para me ajudar, porque eu tenho visto que quando tem muitas e muitos comentários, eu não consigo encontrar mais. Ela trava aqui no Facebook e não aparece. Então, se puder já estabelecer, tem mais uns 10 minutos, você já pode já separar umas perguntas aí, ok? Vamos continuar a leitura aqui. É muito interessante esse verso, como eu disse, sempre dá pano para manga, e é bem interessante. Inclusive, vou lembrar vocês, e temos que fazer algum arranjo, vou pedir para Bhakti Rasa, aqui de Vrajabhumi, fazer contato com a Bhakti Jeane, de Salvador, porque ela está fazendo um resumo de todos os temas que a gente está discutindo, né? E pelo menos a gente podia ver os temas já desde o primeiro sutra, esse assunto. Eu acho que está sendo muito técnico, no bom sentido, né? Está sendo quase um curso de Bhakti Yoga. Então, ela está fazendo as suas anotações, não sei se ela está digitando, acho que sim. E a gente, como eu falei, podíamos formar um grupo aqui, passar para todo mundo estudar um pouco, né? É momento para isso, caso a turma queira. Então, vou pedir para a Bhakti fazer contato com a Jeane e, de repente, entrar em cena aí para a gente fazer um grupo, né, no WhatsApp, já tínhamos falado sobre isso. Continuando o significado de Prabhupada, os devotos puros são tão exclusivos em seu intento de servir o Senhor Supremo, sem nenhuma recompensa, que não aceitam nenhum tipo de libertação, mesmo se oferecida pelo Senhor Supremo. Ou seja, o devoto puro não quer pedir nada, ele quer só servir. Ele está tão satisfeito, ele está transbordando, assim, seu coração está tão preenchido que ele só quer servir. Eu sempre falo sobre isso, né? As pessoas que querem ser servidas são fracas, demonstram fraqueza, estão incompletas e querem ser servidas. E quem quer servir, quem tem essa atitude de servir, está mais do que plena, do que completa, está transbordando. Isso denota uma força muito grande, uma força espiritual muito grande, né? Então, pode sentar ali. Chegando as perguntas aí. Acho que ele tem que roubar aqui a internet dele mesmo para poder... Não é isso? Tem que roubar aqui a internet dele para ligar aqui no computador e acessar as perguntas. Continuando aqui, Prabhupada dizendo, né, que os devotos não querem nenhuma bênção, muito menos a liberação. Isso é confirmado no Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 29, verso 13. Existe também algo chamado Bhakti misturada. Esse terceiro canto, ele é um canto muito especial, que é Kapila Deva, tem vários capítulos, e ele fala disso, né? Do serviço devocional, no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade, e essas mesclas todas, porque podemos cantar Hare Krishna no modo da ignorância, com má vontade, pronunciando mal, completamente sem ouvir, desatentos, podemos cantar no modo da paixão, com muita ansiedade, querendo impressionar os outros com o nosso canto. Então, tudo é possível, até adorar a deidade com má vontade, com boa vontade. E qualquer item do serviço devocional pode ser executado dessa forma, sob a influência dos modos da natureza. Então, ele está dizendo aqui, Prabhupada, existe também algo chamado Bhakti misturada, que ocorre antes do estágio do serviço devocional puro. É por vezes chamado de Prakrita Bhakti, ou serviço devocional misturado com desejos materiais. Prakriti é a matéria. Então, Prakrita Bhakti
é o serviço executado pelos canistas, ou Prakrita Bhaktas, devotos materialistas, né? Srila Prabhupada escreve: quando Srila Prabhupada escreve, como assim? Não é Prabhupada que está falando? Não entendi aqui, vou ter que dar uma olhada. Porque eu tinha entendido que Prabhupada traduziu e comentou, parece que 13 ou 18 versos, vou ter que ver isso. Mas aqui está dizendo que Srila Prabhupada escreve, eu acho que já não é mais Prabhupada. Quando alguém possui até mesmo um vestígio de interesse pessoal, sua devoção é misturada com os 3 modos da natureza material. Srimad Bhagavatam 3.29.9. Assim, a devoção misturada pode ocorrer em várias combinações dentro dos modos da ignorância, da paixão e da bondade. Srila Prabhupada explicou elaboradamente a devoção misturada como segue. O serviço devocional, nos modos da ignorância, paixão e bondade, podem ser divididos em 81 categorias. As diferentes atividades, como ouvir, cantar, lembrar-se, adorar, oferecer orações, prestar serviço, entregar tudo, e cada um pode ser dividido em 3 categorias. Então são 9 divididos por 3. A audição no modo da paixão, no modo da ignorância, no modo da bondade, de modo similar a canto, no modo da ignorância, da paixão e da bondade, e assim por diante. É preciso transcender todo esse serviço devocional materialista misturado, de modo a chegar ao padrão de serviço devocional puro. Esse é o significado de Srila Prabhupada do 10º verso do 29º capítulo do 3º canto. Você já encontrou aí perguntas? Já está na hora de fazê-las? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na turma, legal? Pode fazer uma pergunta aí. A primeira pergunta é da Sheila Cassonato. Ela diz: posso substituir parte das voltas de japa por cantar bhajas? Sheila? Sheila Vital. Da onde? Facebook. Facebook. A Sheila pergunta se ao invés de cantar as 16 voltas, se ela pode substituir algumas voltas fazendo bhaja. A resposta é que sim. Depende. Se você fez um voto, já é iniciada e fez um voto de cantar 16 voltas, aí a resposta é que não. Mas se você ainda não fez, sem nenhum problema. Agora, se você quer ser iniciada, você vai precisar cantar 16 voltas, além dos bhajans, né? A gente faz bhajan também, a gente faz kirtan também, mas canta 16 voltas. Mas eu entendo, às vezes a pessoa ainda não chegou nesse ponto, sem problema. Mas a ideia é que depois de iniciado não pode mais, tá? Vamos lá. Harikirta da Argentina, acho que eu estou devendo uma resposta para ele, me escreveu também, está todo dia aí. Espero que ele entenda, né, o português. Ele está até escrevendo bem aqui português. Eu estou ligado em você, tá, Harikirta? Aguarde um pouquinho. Pode fazer a pergunta. Tem uma aqui, a Sheila, eu já encontrei a da Sheila aqui, eu já respondi. Tem uma pergunta do Lila Nato Chaitanya Das. Ele diz: bom dia, Maharaj, reverências. Sem conhecimento é possível alcançar Bhakti? Precisamos conhecer o objeto do nosso amor. Amar sem conhecer podemos classificar como sentimentalismo? Ser devoto de 3 classes não significa ser caído? De terceira classe não significa ser caído? E sim parte do processo? É isso? Então, é isso, Lilanata. Sempre faz boas colocações. Todo mundo começa de terceira classe, não tem como evitar isso, né? A gente se aproxima sempre com algum interesse. É difícil alguém não ter isso, né? Mas tem pessoas que já começam muito adiantados, porque já praticaram em outras vidas. Mas, assim, é de se entender, de se esperar, assim como uma criança passa por uma determinada fase, e nessa fase, quando ela é pequena, ele quer
assim, desfrutar das facilidades oferecidas pelos seus pais, né? E os pais até apreciam isso, que o filho, ele, assim, entenda que o pai é o provedor, a mãe é a provedora, é normal. Mas depois de um tempo, a criança parte para outra fase. Então, o que não pode é uma pessoa ficar de terceira classe por muito tempo, né? Isso aí que seria o errado. Isso mostra que aquela pessoa não está praticando corretamente. Aí sim, ele é um pouco caído mesmo, não dá para dizer que não, né? Pessoa que mesmo tendo ouvido tanto, porque uma pessoa que permanece anos na consciência de Cristo, realmente essa pessoa já ouviu várias vezes falar sobre o egoísmo, sobre a importância de você realmente agradar a Cristo e ser sério na vida espiritual, se desapegar, abandonar certos maus hábitos. E se a pessoa, depois de ouvir tanto, não tem nem interesse em fazer isso, não tenta pelo menos, porque o devoto intermediário, não que ele consiga, ele às vezes não consegue, mas ele está tentando. Então existe uma diferença muito grande de você tentar não se influenciar pelo seu egoísmo, ou você nem sequer tentar e deliberadamente falar, não, eu vou ser egoísta mesmo e não quero nem saber. Aí não dá, é caído, né? Então, devoto que já no início da sua fase intermediária, ele está tentando se livrar do egoísmo e às vezes não consegue, mas pelo menos ele está tentando, e é o que você falou, o conhecimento faz toda a diferença. A grande diferença é quando você coloca o conhecimento como meta e não devoção como meta. Aí sim, é também uma contaminação. Agora, o conhecimento como meio, é o que você disse, é importante, como amar a Cristo sem conhecê-lo. Não é? Precisamos conhecê-lo. Só que às vezes a gente busca um tipo de conhecimento que nem é diretamente, não é o que vai vai acelerar o nosso processo para nos aproximarmos de Bhakti. A gente começa a especular em yoga e algum tipo de meditação e começa a se desviar. Então isso é uma contaminação, né? E eu até vi uma devota, que eu até gosto muito dela, mas no Ekats, dizendo hoje temos que fazer pranayama e fazer yoga. Não é a nossa linha, não é o que Prabhupada disse, né? Eu não diria isso aqui como um humilde representante de Prabhupada, porque isso não é, isso é uma contaminação. Podemos fazer isso, mas agora estamos falando aqui de Bhakti. Narada Muni com certeza não vai falar disso. Então, às vezes, a gente busca um tipo de conhecimento e gosta de especular e buscar coisas que não vão levar a nada. Né, informações assim que vão só nos desviar. Os Vedas são cheios de informações esotéricas que não aceleram o nosso processo devocional. Então nós temos que ler o que Prabhupada acelera o tempo todo o nosso processo e ele se vale de versos e de temas que vão ajudar. Fora isso, não é que só Prabhupada faz isso. Evidentemente tem muitos devotos bons, né? Mas tem gente que começa a procurar alguns Samhitas e alguns Upanishads e alguns sei lá o quê, e não precisa. Prabhupada deu tudo, ele falou 4 livros bastam. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e Néctar da Devoção. Então, sim, Jnana às vezes é uma contaminação. A pessoa quer estudar, 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 e na hora que você quer pedir um serviço para ela, não quer fazer. Prabhupada dá até um exemplo engraçado do halterofilista, né? Que está lá fazendo exercício, ele quer ficar forte, musculoso, que é uma vaidade, é uma luxúria, está lá na frente do espelho, fazendo aquelas poses, todas assim, para atrair as pessoas. Aí se você pede ela, vamos me ajuda aqui que eu tenho que carregar essa mesa, ele fala que não, ele só quer mostrar que ele é forte, mas não quer usar a sua força. Então existe uma luxúria também de você buscar conhecimento, para você ser reconhecido como alguém que sabe, mas não aplicar a serviço de Krishna, a serviço das pessoas, não é? E simplesmente isso é definitivamente uma contaminação mesmo. Mas como você falou, conhecer Krishna para servi-lo e para desenvolver nosso amor por ele é perfeito. Mais alguma pergunta? Sim, só tem um comentário. Deixa Ananda Kunda. Isso. Oi, Ananda Kunda, bom dia. Você está comentando, está contente, né? Em poder assistir. Que bom. Eu também estou contente de saber que você está assistindo aí, tá? Sua neta está aqui, está tudo bacana. Legal, né? Essa quarentena aí, a gente está mais próximo do que nunca. Também tem um comentário aqui da Lio Pinheiro
nem apego nem aversão. Verdade, resolve muita coisa na vida da pessoa em todas as esferas. Obrigado, Leo. É verdade. A consciência de Krishna, ela é muito prática e ela pode ser usada em todas as esferas da vida, como você colocou, né? Não ter nem apego nem aversão, esse equilíbrio, uau! Nós temos que levar mais a sério essa ideia de atingirmos esse equilíbrio. Obrigado também, Liu. Sundarangi, Maharaj, o senhor deve usar chás mornos diariamente, de preferência com gengibre, para preservar a sua garganta. Ok, deixa eu te falar, esse chazinho aqui, Sundarangi, ele é de gengibre e de louro. Louro também é muito bom. O chá de gengibre com louro tem um sabor muito bom. Ainda botei mel, ficou bastante bom, tá? É que tem um problema na garganta, né? O que eu posso fazer, né? Espero que eu consiga até o final da vida pregar, né? Senão eu vou ficar muito triste. E a Durane, galera, quando for perguntar, antes da pergunta, coloque um sinal interrogatório. E a Durane é quase a monitora aí da sala, né? Ekeshwari Rukmini Rukmini, Jai Ekeshwara Rukmini Rukmini. Krishakatá está aí com a gente todo dia, deixa eu acenar para ela. Ekeshwari também. Acho que Ekeshwari é a esposa do Lokasakshi, né? Grande personalidade. Sundarangi, Wolfgang Rivera, isso mesmo, bem lembrado. Eu não sei o que lembrou, mas foi bem lembrado. Com mel, melhor ainda. Madhumangala, quero saber se a Arada Vallabha está assistindo, a sua filha, minha discípula. Aqui é o Ramsés. Estudei esses tópicos sobre a plataforma de devotos ontem no Nectar da Devoção. Gratidão. Obrigado, Ramsés. Vilma Wolfgang, Rosemary, Ananda Kunda, Sundarangi. Tem mais alguma pergunta aí? Hari Kirtan Das, ele diz, Maharaj, o senhor pode falar um pouquinho mais sobre os 3 níveis de devotos? O Hari Kirtana. Eu não sei se o Hari Kirtana fez essa pergunta antes de eu falar ou depois, né? Porque tem isso, né? É isso, né? Prabhupada explica muito bem e existe uma explicação muito boa no 11º canto do Bhagavata. E, inclusive, quem traduziu e deu o significado foi nosso guru, né? Hari Kirtan também meu irmão espiritual, discípulo de Hridayananda Das Goswami Acharya Deva. E aí o verso, são 3 versos que falam sobre o Kanista Adhikari, o devoto iniciante, que também é Prakrita Bhakta, o devoto materialista, né? O devoto intermediário, que é o Madhyama Adhikari, e o devoto Uttama, que é o Uttama Bhakta, que é o que a gente está lendo aqui, que foi mais explicado aqui diretamente por Rupa Goswami. Então, um kanista, o devoto inicial, ele tem uma tendência de ver Krishna só no altar. Ele vê Krishna no altar, ele tem uma relação assim com Krishna mais através das deidades, que é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa muito sensorial, né? Você está dependendo muito ali do contato, da visão. É uma coisa, para quem ainda está numa plataforma até um pouco, com todo respeito, grosseira. Não que um devoto puro não adore a deidade, mas ele não está dependendo tanto disso. Ele realmente não é assim. Mas voltando ao Kanista Adhikari, ele é meio separatista. Então ele vê a consciência de Krishna, a minha religião, inclusive um Kanista Adhikari costuma ver o movimento Hare Krishna como uma religião, coisa que não é. Pelo menos no sentido como hoje se traduz a palavra religião, que é uma coisa muito motivada materialmente, muito separatista, né? Uma coisa baseada em fé. Fé, a gente sabe, tem diferentes tipos de fé. Então, um devoto kanista, ele é meio bairrista, ele é meio, meu guru é melhor, minha deidade, meu templo, eu e meu ainda está forte nele, né? Porque, como a gente leu, ele está muito ainda preso a karma e jnana. Ele ainda está contaminado, não está tão puro ainda. Mas, à medida que ele avança, ele vai atingir o estágio de 2ª classe, que é o intermediário, que é o Madhyama. Madhyama significa intermediário, e a característica do devoto de 2ª classe, o Madhyama, é que ele sabe se relacionar. Ele já não é mais sentimental. Ele sabe canalizar assim, as propensões. Ele dá prema, o amor, para Ishvara, o Senhor Supremo.
ele dá Maitri, amizade, para os devotos de Krishna. Ele dá Kripa, misericórdia, para as pessoas que são inocentes. E ele dá Upeksha, ele negligencia ou ele é indiferente àqueles que são asuras, são demoníacos e invejosos. Então, existe Krishna, a suprema personalidade de Deus, eu quero amar a Krishna. Eu dedico meu amor a Krishna, aos devotos, uma amizade. Inclusive a relação de um casal é baseada em amizade, não amor. O prêmio é para Krishna. Os devotos são amigos, é satsanga, mesmo um casal. Né? Existe esse amor de devotos que é diferente, não é um amor conjugal, nupcial. O amor conjugal é com Krishna. Você não consegue transformá-lo em algo transcendental valendo-se de um contato físico. Isso é realmente uma contaminação. Mas vamos deixar esse assunto de lado, vamos falar sobre que prema é para Deus, para Krishna, amizade para os devotos. Um devoto de Madhyama Adhikari, ele valoriza demais a amizade dos devotos, né? Ele quer ter devotos amigos, devotos mais avançados do que ele ou iguais a ele, porque ele quer essa proteção, ele sabe que ele depende disso, né? E para os não devotos, ele sabe que tem dois tipos. Tem o não devoto inocente, que não é ofensivo, que não é invejoso. Mesmo você encontra às vezes um devoto, como ontem à noite, uma Bhaktin de São Paulo disse que ela conheceu alguém na faculdade que criticou, que ela já conheceu os devotos dos anos 70 e ofendeu os devotos, falando que eles são isso, aquilo. E eu disse, poxa, realmente é de se ficar triste, mas às vezes a pessoa tem razão. Porque ela não é assim a culpada. Pode ser que ela seja demoníaca, sei lá, mas às vezes não. Às vezes ela entrou em contato de forma equivocada com pessoas que não representam Prabhupada e desenvolveu essa visão dos devotos. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Que todo mundo que está criticando Hare Krishna é uma pessoa que é demoníaca. Não, às vezes ela teve um contato ruim, e o primeiro contato, a primeira impressão é que fica, né? Por isso que é muito importante nós, enquanto devotos, acolhermos bem as pessoas, sermos pessoas amorosas e bondosas. Mas então é isso que eu estava dizendo, o não devoto tem dois tipos. Tem o inocente e tem o mal intencionado. E para o inocente, nós procuramos ajudá-lo e damos misericórdia, no sentido, não que somos, ou vamos salvar essa pessoa. Podemos tentar também, mas aquela coisa de você acolher, de você ser amigo, né? De você fazer amizade com ela para que gradualmente ela se aproxime. Tem todo um processo. E finalmente tem pessoas que não vale a pena, que você tem que deixar de lado mesmo, né? E um canista de Kali, um devoto de terceira classe, às vezes não consegue. Ele não consegue largar a mão de alguém que ele teria que largar, ele não consegue abandonar a associação de certas pessoas que ele tinha que abandonar, né? E aí é uma coisa meio fanática isso, né? E finalmente o Tama Bhakta foi descrito aqui, é um devoto que vê Krishna em tudo, né? O devoto intermediário vê Krishna no coração das pessoas, ele tem essa relação de ver Krishna assim, com filosofia. O Tama Adhikari vê Krishna sempre, Krishna está em tudo, Krishna é tudo, e a posição mais elevada, ele não se perde nunca, ele vê que todo mundo está dentro do caminho, de alguma forma, de Krishna, e Krishna mesmo diz isso, né? Manusya Partha Sarva Shaha, que todos seguem meu caminho sob todos os aspectos. Então o Tama Adhikari tem esse estágio, mas o Tama Adhikari, nesse estágio tão avançado, ele também desce a plataforma de Madhyama para pregar a consciência de Krishna. Porque sem discernimento você não consegue pregar. Se está todo mundo assim dentro da vida espiritual, você não, por que vai pregar, né? Então você precisa baixar um pouco assim a sua consciência, o Tama Adhikari precisa disso para ver, não, essa pessoa precisa desse tipo de instrução, aquela pessoa precisa outro tipo de instrução. Na vida pessoal, o Tama Bhakti está em outra plataforma, mas quando ele se associa, ele baixa para essa condição de Madhyama Adhikari. Bom, pessoal, já deu 8h15, ou seja, já estamos há 1 hora aqui falando sobre Bhakti Yoga. E daqui a pouquinho vai acabar aqui a live, pelo menos aqui do Instagram. Eu vou deixar qualquer outra pergunta para amanhã, vou agradecer. Né? Rapidinho aqui, a Adorane está dizendo, perguntando se dá para cantar já por modo da paixão e da ignorância.
Então, Yadurânia, você deve ter a coleção do Bhavata, procura lá no terceiro canto, 29º capítulo, verso 10, que aqui foi citado. Prabhupada dizendo que sim, né? Existem 81 tipos, né? Categorias, ou seja, você pode praticar os 9 processos de serviço devocional, ignorância, paixão e bondade. Pode sim. E também a mescla de tudo isso. A gente sabe disso. Mesmo impersonalista, às vezes uma pessoa que nem aceita a Krishna, canta Hare Krishna, caçoando, né? Tem de tudo, a gente sabe que tem, tá? Ok, então, vamos... aqui a Jane está dizendo que está digitando sim, vou falar com a Bhakti hoje. Vamos agitar esse grupo, de repente a gente mantém esse grupo depois da quarentena, sei que vai acabar a quarentena por mim, a quarentena não acaba nunca, não sei, né? A gente quer fazer festas aqui, estamos preparando tudo para receber vocês. Valkyria está aqui também, hashtag fica com Krishna, Sadhana Yoga Recife, deixa eu cumprimentar o Ricardo Altemir, eu acho que é lá de Florianópolis, Marcos Gelman de novo, está aí com a gente todo dia, que bacana. Então é isso, pessoal, hashtag PEC 108, paciência, entusiasmo e confiança. Antonione todo dia aí com a gente, legal. Ok, Kamaduki, reverências. Não precisamos economizar no cantar do Mahamantra. Isso aí, não precisamos economizar. Vamos economizar em qualquer outra coisa. Tá bom? Realmente, vamos... agora está na hora, não vou mais responder nada, agora está na hora dos hashtags à vontade, hashtag PEC 108, hashtag paciência, entusiasmo e confiança, hashtag quarentena transcendental, não podemos esquecer, né? Quarentena transcendental é a principal hashtag e hashtag fica com Krishna, ok? Lilananda, tem mais várias perguntas aí, vou pedir para ele, amanhã eu começo o primeiro momento, enquanto o pessoal vai entrando, né? Hoje à noite ainda, o pessoal vai entrando na sala e eu começo a responder algumas perguntas que nunca dá para responder todas, ok? Então, pessoal do Instagram, faltam 5 segundinhos, obrigado por estarem aí conosco e ver se compareçam sempre, tá? Até mais. Deixa eu compartilhar aqui isso, share. E aqui o pessoal, então acabou, pessoal, tá? Vamos seguir o dia, semana aí, segunda-feira, eu sempre gosto de segunda-feira começar logo pesado para não dar moleza, né, para a mente. Então vou começar aqui com a turma, nós estamos plantando, fazendo trabalhos muito duros e os devotos aqui são excepcionais, são muito bons, beijo. Vilma Maria Zilda, Jai Vrajabhumi, José Carlos Besseneri, o grandioso Sarvabhauma, Maria das Graças Santos, mandou um cachorrinho com um coraçãozinho, Tati Dias, nossa tatuadora de São Paulo, Sundarang, Mahatma Vidura de Niterói, Madhusudana, hashtag Modo Gratidão de Brasília, Animais Cena, hashtag Quarentena Transcendental, Maria Zilda Gorditai Kijai, Kátia Ornelas, Sundarang, Lilaraja, Lilão, meu irmão, Hare Krishna, Lilão, Wolfgang, Débora, legal, Débora, João Bogel, Nimai, Maísa Mandelli, que é a Madhava Priya, Dharmapala, Haripada, Tati, Visharupa, que legal que você tem estado aí, Visharupa, espero que a Revati também esteja. Lilananda, Lilanata Chaitanya, Maria Zilda, Mahatma Vidura, Govinda Chandra, lá de Niterói. Muito bom que você está aí também. Devahuti, como vai, Devahuti? Padma Sundari. Ah, já não é mais a Aline, agora é a Padma Sundari. Muito bem, Padma Sundari. Gostei dessa sua obediência. Om Shanti Andrea. Nilamadava. Padma Sundari, Devidasya Aline, 16 hashtag 16 voltas, hashtag Japamala. Boa hashtag também, hein? Essa é boa. Tem mais a Kátia aqui.
Nimai, Valquíria Migliorini. Essa é a terceira Valquíria. Estamos 3 Valquírias. Uma está em Portugal, uma de Juiz de Fora e essa não sei de onde é. De novo, Deva Ruth, Silmara, que está sempre aí com a gente. Que bom. Carol e Fernando. Será que Carol e Fernando é quem ontem eu senti falta da Carol? Lá de Guaratinguetá, eu acho que é Guaratinguetá, sempre me confundo. Espero que seja. Vou ver aqui depois se a Carol... Dá uma olhadinha se a Carol é a professora de inglês. Clica aí na fotinho dela. Kamaduki, Lilanata, Maria Zilda, Silmara, Valéria, Sundarangi, George. Ok, pessoal. Tá ótimo, então. Joy Satinandana, grande alma. Ok, pessoal. Valeu, então. Brigadão. Shila Prabhupada, KJ. Todas as glórias aos devotos reunidos.